A vitória sobre a seleção do Haiti, o Brasil deixa encaminhado a classificação para a fase dos 16avos. O técnico Carlo Ancelotti trouxe a confirmação e, claro, uma excelente notícia. Próximos passos da seleção canarinho, situação que preocupa sobre o Rafinha e muito mais. Você fica sabendo de tudo a partir de agora, por dentro dos principais assuntos da seleção brasileira. Eu sou o Jonatas Santos, sejam bem-vindos ao canal BTB Esportes. Conto com a sua moral. Se você não é inscrito aqui no canal, botão abaixo escrito inscreva-se. Ative o sino das notificações. Na opção todos, deixa o like no vídeo. É muito importante para o nosso trabalho, é importante demais para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos apaixonados pela seleção canarinho. Obrigado pelo like, pela sua inscrição. Estamos nessa cobertura em loco, falando agora diretamente de New Jersey, em Rockaway, muito próximo aqui do CT Columbia Park, local de concentração, onde a seleção brasileira realiza ainda hoje um trabalho de recuperação, de recovery, e pós o trabalho, jogadores serão liberados para a folga. A seleção brasileira que chegou também na madrugada na concentração no The Ridge Hotel, em Bascom Ridge, o camp base da seleção brasileira durante essa Copa do Mundo. E é claro que agora vamos destrinchar os principais assuntos e toda a movimentação. Quero saber, primeiramente, a sua opinião, torcedor brasileiro. Qual é a sua nota para a seleção do Ancelotti diante do Haiti? Você acredita que venceu e não convenceu ou venceu e convenceu? A seleção brasileira deixa encaminhado a classificação para a fase dos 16avos. Uma pergunta realizada na zona mista, inclusive para o Casimiro, o jogador não gostou, né? Disse que a seleção brasileira teve uma vitória considerado convincente até aqui para a sequência. Quando mesmo perguntado sobre o nível, o diagnóstico da seleção brasileira, também não gostou da pergunta, se sentiu incomodado. Mas o fato é que a seleção brasileira, diante do Haiti, precisava buscar o saldo de gols, precisava buscar mais ali a questão de aumentar o saldo para poder ter a classificação em primeiro lugar mais tranquila. É claro que a expectativa agora é, diante da Escócia, buscar um resultado importante, uma vitória diante da seleção da Escócia na próxima quarta-feira, dia 24, quando a seleção brasileira viaja para Miami, na Flórida, um pouco mais para o sul aqui dos Estados Unidos, para poder buscar essa classificação importante. Qual é a sua expectativa? Eu trago uma excelente notícia, eu trago uma excelente informação. No final, eu vou colocar exatamente as aspas e a fala do Casimiro na coletiva para ter a sua avaliação, torcedor brasileiro. Mas antes, deixa eu trazer aqui essa boa notícia, porque o Ancelotti confirmou Neymar. Neymar está confirmado contra a Escócia. Neymar vai treinar no dia de hoje, de forma individual, com o grupo, e no domingo passa a treinar, aliás, com o grupo de forma integral, no campo, no gramado, e vai estar à disposição no jogo contra a Escócia. Eu pergunto a você, torcedor, Neymar merece, inclusive, ter a titularidade, ou você acredita que ele vai ter minutos na parte final do jogo? Qual é, nesse momento, a lógica dentro daquilo que nós conversamos com pessoas ligadas à seleção brasileira? Assim que terminou o jogo ontem, na zona mista, e o Ancelotti trouxe essa declaração, ali conversa vai, conversa vem, a gente aproveita sempre esse ambiente de seleção brasileira para deixar você bem informado aqui nos nossos boletins diários. E aí, no detalhe, eu questionei qual é a ideia do Ancelotti. Conversando com uma pessoa ali próxima ao treinador italiano, próxima à seleção brasileira, eu questionei qual é a ideia do Ancelotti para esse retorno do Neymar no jogo contra a Escócia. Principalmente agora, quando o Rafinha ele passa a ser uma incógnita, ele passa a ser uma dúvida por conta de ter saído lesionado
na partida de ontem. A ideia do Ancelotti é utilizar o Rafinha, o Neymar, ou no lugar do Rafinha ou no lugar do Vini Júnior. Ele já declarou isso na coletiva recentemente. E aí, com a possível, vai depender de qual vai ser o martelo batido sobre a sequência do Rafinha, ele vai ser avaliado, passar por exame de imagens, talvez durante, né, esse vídeo já tenha saído alguma informação e vamos trazer um plantão, um boletim para você acompanhar aqui com a gente sobre a decisão do Rafinha, mas a ideia a princípio, caso o Rafinha não esteja apto para o jogo contra a Escócia ou não siga mais na Copa do Mundo, o Ryan passa a ser a primeira opção pelo lado direito, como foi na partida de ontem. O Ryan, basicamente, nos primeiros minutos, sentiu por conta da estreia, mas isso normal, ele mesmo falou que estava ali de uma forma considerada, ansioso, mas depois passou aquele peso, aquela ansiedade, e ele conseguiu até quase, né? Ficou naquele sabor assistência, porque o Endrick estava um pouquinho na frente, foi questão de milímetros, ia fazer um gol importante, o quarto gol da seleção acabou sendo anulado. Mas o Ryan ganha essa oportunidade pelo lado direito, e o Neymar recebendo oportunidade, minutos na segunda etapa, até porque vem de uma lesão. O Neymar vai estar com a equipe, essa é a boa notícia do dia, essa é a excelente notícia para o torcedor brasileiro. O Neymar, que segue sendo essa esperança para a seleção brasileira desenvolver, melhorar durante a Copa, evoluir durante a Copa. Ontem eu conversei com o Bruno Guimarães, também tive essa oportunidade, e o Bruno Guimarães, até lembrava o Bruno, uma declaração do Cafu, né, que em 2002 um jogador brilhava durante a Copa, durante a partida. Tivemos o gol do Lúcio, tivemos o próprio Ronaldinho naquele gol de falta contra a Inglaterra. São vários momentos que a seleção brasileira teve jogadores que durante a Copa brilhou em 2002. O gol de bico do Ronaldinho contra a Turquia. A gente vai lembrando aqui, vai observando, cada jogo foi importante na seleção brasileira, né? O Kleberson foi importante, cada jogador teve um certo brilho. E ontem o brilho foi para o Cunha. E o Bruno Guimarães concordou comigo nessa questão. O Cunha brilhou ao lado do Vini Júnior. O Cunha foi decisivo. Ele, como um atacante mais móvel, como esse falso 9, vai ganhando mais força para ter essa titularidade. Então, a princípio, a seleção brasileira contra a Escócia deve ter Vini na esquerda, Cunha ao lado do Paquetá, que também foi muito bem no jogo, Paquetá, Bruno Guimarães, Paquetá dando assistência, criando jogadas. Se a seleção brasileira fosse mais eficaz, conseguiria um saldo melhor. Era um jogo para 5, 6-0 no mínimo. Mas eu quero saber a sua opinião, a sua nota, a sua avaliação. E a seleção brasileira tem esse desafio pela frente agora contra a representação da Escócia na próxima quarta-feira, dia 24. Seleção, teremos o treino, a movimentação nessa segunda-feira com o próprio Neymar, né, em campo já com os companheiros. E nesse momento, vamos ouvir as aspas do Casemiro e a sua avaliação da partida de ontem. Próximos jogos, passando aí de fase, o que mais te agradou do jogo de hoje e o que mais te decepcionou? Acho que depois de uma estreia, né, acho que tem aquela ansiedade da estreia, hoje já um pouco mais natural. E o que eu gosto de falar é que aquele jogo não define nós e esse também não é que vamos já ganhar a Copa do Mundo, né? A gente sabe que tem que melhorar, a segunda parte podemos melhorar um pouquinho, principalmente a segunda parte, mas bom jogo. Se tratando de Copa do Mundo, é sempre importante vencer e vencer bem, jogando bem, porteria 0, acho que poderia ter marcado mais gols, acho que é bom para seguir crescendo. Você acha que o Brasil venceu e convenceu hoje? Com 3-0. Como você acompanhou a primeira rodada da Copa do Mundo completa, não sei quantos jogos vocês têm conseguido acompanhar, mas em que nível você acha que a seleção brasileira está perto das outras seleções? Nível? Como nível? Nível, comparação, desempenho, como você vê o Brasil? Como vou comparar?
Acho que futebol é jogado e o que ganha é o melhor. O que erra menos, acho que é o melhor. Então, acho que é difícil falar de nível. Copa do Mundo você não tem margem de erro, é apenas um jogo. A equipe que está defendendo melhor está sobressaindo. Então, acho que falar de nível, acho que a que for melhor vai vencer a Copa do Mundo. Da pergunta, do questionamento, mas sigo na tese que a seleção precisa, claro, evoluir diante das seleções que estão aí recebendo favoritismo, né, para ser competitivo durante a Copa. Quero saber a sua opinião. Eu vou ficando por aqui, BTB Esportes em todos os lugares. Até o próximo vídeo. Um abraço.